Estamos entrando. 2, 1. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor Ronai. Boa tarde. Eu sou a Luciana Pinsky, sou editora da Contexto, uma das diretoras, e eu vim conversar com o professor Ronai Rocha, autor de 2 livros da Contexto, um deles, o último, está aparecendo aí na tela, Escola Partida, e o primeiro foi Quando Ninguém Educa. Professor, o senhor quer se apresentar primeiro para eu começar a conversar, a fazer Luciana? as perguntas, ou já posso começar atacando? Luciana, eu acho que pelo movimento dos teus lábios, tu deve ter terminado de fazer a apresentação. Ocorre que logo no primeiro minuto, no primeiro momento, o teu áudio cortou, então eu não sei o que tu disseste e acho que certamente a gente está com algum problema técnico na transmissão. Eu não estou te ouvindo. Eu não O senhor está me não ouvindo tenho teu áudio agora? mais. Eu não tenho teu áudio. Não está ouvindo? Nada. Tá? Nós estávamos conversando muito bem. Só para quem está assistindo a live entender, a gente estava na preparação aqui, estava dando tudo certo, mas em algum momento cortou. Professor, eu acho que é só o senhor que não está me ouvindo. A gente vai tentar resolver isso rapidamente. Eu vou sair aqui e já volto. Professor Ronaldo, está me ouvindo? Também não está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas ele entrou picado, ele entrou cortado o áudio. Vamos ver agora. Vamos ver, tá me ouvindo agora bem? Ok, perfeito. Tá. A gente está tentando, meu nome é Daniel Pisca, sou da Contexto também, tá, pessoal que está assistindo? A gente está tentando conectar a Luciana de novo, só um segundinho, tá? Professor Ronai, para um segundo. Ok. Professor, boa tarde. O senhor está me ouvindo? Perfeito. Está todo mundo ouvindo agora? Tá. Excelente. Então, olha, vamos começar de novo, porque eu acho que a apresentação foi cortada. Eu peço desculpas aí pelos problemas técnicos, mas o pessoal entende que somos amadores aqui nessa arte de fazer lives. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Luciana Pinsky, eu sou editora da Contexto, tive o prazer de editar os 2 livros que o professor Ronai Rocha publicou com a gente. O último, que foi publicado há pouquíssimo tempo, é esse que aparece na tela, Escola Partida. O primeiro foi o Quando Ninguém Educa. O professor Ronai Rocha é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da Universidade Federal de Santa Maria. Ele sempre pesquisou, há muitos anos, ele pesquisa a área de educação, e é sobre isso, claro, que a gente vai falar, especialmente sobre esse último livro, Escola Partida. O senhor gostaria de abrir com alguns comentários, ou eu posso já fazer a primeira pergunta? Não, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então, assim, a gente começa com um tema quente aí, que é, claro, a pandemia do coronavírus, que está afetando escolas em todos os continentes. A gente está vendo isso aqui no Brasil, claro, mas isso não é exclusivo nosso. Por conta disso, muitas escolas estão trabalhando com o tal do ensino remoto. Isso lembra, de certa forma, a questão do homeschooling,
que já foi bastante discutido no Brasil e não é aprovado, ao contrário do que ocorre em outros países, como os Estados Unidos. E eu queria saber, então, do senhor, a visão que o senhor tem sobre o homeschooling, e se depois dessa pandemia ele vai ganhar espaço. O que o senhor acha? Bom, minha opinião sobre esse assunto é bem simples. Eu acho que vai ser exatamente, vai se dar ao contrário. O homeschooling vai cada vez mais perder prestígio, e com essa situação de pandemia, as pessoas estão mais do que nunca percebendo, eu acho que a importância da escola. As avaliações todas que estão sendo publicadas sobre a qualidade do trabalho de ensino à distância que está sendo feito de maneira emergencial, essas avaliações todas estão convergindo para o seguinte: algumas poucas escolas já tinham plataformas e pessoas experientes. A imensa maioria das escolas brasileiras, em especial as públicas, não apenas não dispõe de plataformas que já estejam em andamento, que já estivessem sendo aplicadas, como os professores não tiveram a formação para isso. Pouquíssimas universidades, por exemplo, obrigam os professores a usar as plataformas também. Elas são sempre opcionais. E se isso já é raro nas universidades e pouco usado, muito menos disso acontece nas escolas. Então, de um lado, os pais estão fazendo a descoberta de que a escola realmente é uma coisa fundamental, é uma instituição fundamental na vida das crianças, e que a ideia de que eles se improvisem em homeschooling tem sido, para muitos, assim, assustadora. Eles estão fazendo o que eles podem, mas é de um improviso que eles estão percebendo, assim, pelo amor de Deus, eu não sabia que a escola era uma coisa assim tão importante. Por falar nisso, eu acho que o segundo tema, a segunda pergunta tem bastante a ver com essa visão dos pais, né? Então, qual é a diferença da educação dada na escola e na família? É uma diferença, não vou dizer do dia para a noite, mas há uma diferença muito importante, porque a escola, e isso é um ponto que eu trato na parte final do livro, um dos pontos que eu mais gostei de escrever. A escola, basicamente, é uma instituição que tem na vida da criança uma espécie de dupla função. Ela tem o que eu chamo de uma dimensão instrumental, que é de ensino, aprendizagem, dos conteúdos fundamentais, do tesouro da cultura humana que está sendo repassado ali, mas ela é também, do ponto de vista da socialização, uma experiência de identidade, de participação, de pertencimento, que é muito importante. Antigamente, por exemplo, todas as escolas tinham bandas, uniformes, bonés, flâmulas, que eram sinais de pertencimento e indicação que mostravam, né, essa etapa da vida da criança em que ela está começando agora a compreender o funcionamento da sociedade um pouco mais complexa do que aquela da família, né? Então, não há como a gente fazer com que na vida da criança ocorra essa dimensão de socialização, identidade, de saída da família, né? A não ser por essa outra dimensão da escola. A escola não é só realmente ensino-aprendizagem, tem essa dimensão de socialização que é muito complexa e interessante. Isso está na parte final do livro, As Duas Culturas da Escola. Certo. Por falar em o que está no livro, sim, vamos ao tal movimento Escola Sem Partido. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é esse movimento e quais são os principais problemas dele. Perfeito. Eu acho que eu nunca fiz uma live na vida, né? Eu acho que o fascínio de fazer esse tipo de coisa assim é a gente contar para quem está ouvindo a gente coisas que não estão no livro, mas que foram importantes assim em termos de bastidores, né? E tem duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, eu escrevi esse livro sobre Escola Sem Partido porque o assunto surgiu naturalmente nas minhas aulas. Os alunos queriam e se interessavam, achavam que era uma coisa que tinha que ser discutida. Eu trabalho com formação de professores na área de filosofia, né? Então, isso foi surgindo, e isso para mim era um sinal de que o movimento tinha alguma repercussão além do que eu estava percebendo. Eu fiz questão, uma coisa que eu queria dizer então para quem está nos ouvindo, eu fiz questão de colocar na primeira linha da primeira frase do primeiro capítulo a data de surgimento do movimento, que é 2003.
Essa mesma informação eu repito logo no seguinte capítulo, porque eu queria dizer assim, gente, não pensem que o Escola Sem Partido é um fenômeno que aconteceu agora, nos últimos 2 anos, com o governo Bolsonaro ou coisa parecida. É uma coisa que tem um certo tempo de vida, e eu acho assim, que é difícil avaliar a importância, Luciana, é difícil a gente quantificar o quanto é importante. A única forma que a gente tem é perceber, ver a lista de que em todos os estados brasileiros tem projetos de lei que vão na direção das demandas do Escola Sem Partido, né? Então, isso para mim era um indicador de que o assunto precisava ser tratado. E por incrível que pareça, não há no Brasil um único livro de discussão do Escola Sem Partido que a gente chame assim, desculpem, né? Que a gente diga assim que é um livro bom, um trabalho de investigação, entende, que quer discutir, quer conversar e não quer nem defender e nem criticar. Quase todos os materiais que estão sendo publicados sobre Escola Sem Partido domina a ideia de que ou você vai escrever para combater o movimento ou você vai escrever para defender o movimento. E isso para mim não me interessava. O que eu queria era entender essas pessoas. Eu queria compreender por que eles tinham essa motivação, o que levava eles a isso, e eu queria ver assim qual é a razoabilidade das ideias que eles defendem. Né? O senhor falou, só interrompendo um pouquinho, porque o senhor falou uma coisa bastante interessante e está realmente desde o início do livro, que é o surgimento. Então, a gente tem esse movimento há 17 anos. Exatamente. Não é um dia. Mas há bastante essa impressão que ele surgiu há pouco tempo, talvez com a questão da polarização na política e tal. Por quê, então? Por que a gente, os leigos em geral, tem essa impressão que esse movimento surgiu outro dia, junto com as questões, né, principais que o senhor vai falar? Eu acho que seria interessante focar nisso também. É uma boa pergunta, porque de fato tem essa tendência de a gente achar que é uma coisa meio recente e ligada. Bom, a forma como eu vejo isso é a seguinte: o Escola Sem Partido eu considero uma espécie de sintoma de coisas que vêm acontecendo há muito mais tempo. 30 anos, 40 anos, há uma espécie de veio subterrâneo na cultura brasileira, na socialização brasileira, de um certo conservadorismo desprovido de voz, um conservadorismo com dificuldade de articulação, um conservadorismo que vem sendo abafado, que não é reconhecido nos direitos que eventualmente tem. E esse conservadorismo, ele se mantém, eu procuro diagnosticar isso no livro, tem vários elementos sobre isso. A impressão que eu tenho é que foi apenas nos últimos 4, 5 anos, coincidindo duas coisas. Primeiro, uma espécie de quebra no charme do discurso da esquerda. A crise do PT contribuiu muito para isso, né? Ficou meio no ar, assim, essa crise do marxismo, essa crise da esquerda. Isso ajudou muito quando se acentuou na prática, né, com a situação do PT. E o surgimento, então, aí teve gente que alçou a voz. Né? E foi nesse momento que dá esse encontro, né, de que o conservadorismo se amplia, a voz do conservadorismo ela surge. Ela é muito complexa, ela tem muitas vertentes, tem muitos veios, mas foi mais ou menos isso que fez com que esse movimento subterrâneo então aflorasse, né? Essas duas situações que são recentes no Brasil. Certo. Bom, mas assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, assim, do movimento e quais seriam os seus principais reivindicações e seus principais problemas, né? Perfeito. Acho que é bom também, assim, no caso dessa conversa, eu contar um pouco sobre como surgiu o primeiro parágrafo do livro. Porque a minha teoria é que se a gente pega um livro assim, abre, né? E se o primeiro parágrafo não pega a gente pela garganta, a gente tende a começar a abandonar o livro. O primeiro parágrafo é fundamental, ele tem que ser realmente muito poderoso, né? Todos os autores da Contexto, por favor, ouçam o professor Ronay. Isso do livro é muito importante, gente. Exatamente. Assim, você tem que pegar o leitor ali, ele tem que dizer assim, meu Deus do céu, aqui tem alguma coisa que eu preciso saber, né? Como é que tudo isso aconteceu.
E ou é de um grande universalismo, aquilo que você vai dizer, uma ideia assim, muito bonita, muito charmosa, ou é alguma coisa muito particular. E eu escolhi exatamente uma coisa muito particular, que foi aquilo que o Miguel Najib, que é o grande, digamos assim, líder do Escola Sem Partido, aquilo que ele contou como tendo sido a motivação dele para fazer o primeiro gesto de nascimento do Escola Sem Partido, que foi uma situação escolar que envolveu a filha dele. Então eu narro isso, né, o dia em que a filha chega em casa e conta para ele que um professor havia comparado São Francisco de Assis e Che Guevara. E que ele ficou escandalizado com esse negócio. Eu, no lugar dele, o problema é esse, que eu, no lugar dele, ficaria também. Afinal de contas, São Francisco de Assis é um santo que é secular, né? Tem uma tradição secular em torno dele. E Che Guevara é uma figura da história recente, controversa, polêmica, discutível, né? E, de fato, qualquer ideia qualquer tentativa de equilibrar os dois, dizer que os dois têm os mesmos, a ideia parece que foi eles eram altruístas, né, de uma maneira muito semelhante, assim por diante e tal, que ele ficou chocado e ele começa a fazer isso. Então, eu quis contar esse episódio no começo do livro, porque a minha ideia é mostrar que as transformações da escola brasileira, pelas quais a gente está passando, elas têm muito a ver com esses movimentos que surgem dos, digamos assim, clientes da escola, dos alunos e dos pais, né, que se motivam. Então, o Escola surge, né, desse tipo de motivação, de engajamento, de participação, né, que o sujeito tem. Depois, a coisa complica no sentido de que a ideia seria de fazer um conjunto de pequenas regras que seriam colocadas na sala de aula, não, 5 ou 6 regras que seriam colocadas na sala de aula, que o professor deveria seguir aquilo. Foi aí que eu acho que eu tive o ânimo de escrever o livro, porque eu li as tais de regras e fui lendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Houve uma que eu achei muito complicada. Achei aquilo, não consegui me situar, achei que aquilo não estava legal. Mas as outras 5, Luciana, eu disse assim, mas pelo amor de Deus, é óbvio que um professor tem que seguir esse tipo de coisa. O que eles estão pedindo é uma coisa muito razoável. Por exemplo, que diz assim, o professor não pode usar a sala de aula para fazer doutrinação dos alunos. Mas é evidente que não. Vamos parar um pouquinho na doutrinação, que eu acho que é interessante a gente centrar, depois a gente volta. Ok. Mas acho que na doutrinação tem uma coisa que é interessante, assim, como exatamente verificar o que é doutrinação, o que é pensamento crítico, e se a doutrinação, que eu acho que a pessoa está doutrinando quando ela está ensinando uma coisa diferente do que eu penso, mas quando é parecida, talvez seja um pensamento crítico. Quer dizer, como diferenciar isso? Como entender? Quando concordam comigo, é pensamento crítico. Exato, concordam comigo, é pensamento crítico. Não concordam com a doutrinação. Está excelente essa ideia, e deixa eu pensar um pouco. Eu sou de formação filósofo, né? E eu trabalho com filosofia da linguagem, com teoria do conhecimento, esse tipo de coisa. E para nós, o conceito de pensamento crítico, quando você está no grau zero dele, no comecinho, aquilo que é a estrutura, o esqueleto dele, realmente a diferença entre pensamento crítico e doutrinação é água e vinho. Porque o que nós chamamos de pensamento crítico de um ponto de vista assim, muito formal, assim, o pensamento voltar-se para si mesmo e examinar o que está fazendo. Pensamento crítico pode ser também assim, você está cortando lenha, entende? Pega o machado, começa a cortar lenha, como eu estou fazendo aqui, aí você nota que o machado não está cortando. Aí você, para um pouquinho, não posso continuar nessa coisa louca de tentar cortar lenha e não estou cortando, né? Então você vai examinar o machado. Então esse gesto de você voltar-se sobre si mesma e avaliar se aquilo que você está fazendo está certo, está dando certo ou não está dando certo. A doutrinação é assim, você tem uma segunda pessoa lá e tal, e você quer colocar nela os teus valores, né? Não, por exemplo, anulando, nesse caso, a autonomia da pessoa. Então são duas coisas diferentes, só que, claro, no Brasil aconteceu um negócio curiosíssimo, que é associar a noção de pensamento crítico com, sei lá,
conteúdos marxistas, certos autores. Isso é uma loucura. Não é assim que funciona. Entende? Aliás, eu estou aqui já jogando uma água. Né? Eu estava contando para o Daniel que eu vou começar esse ano a trabalhar num outro livro que eu quero apresentar para vocês. E que exatamente vai tentar mostrar isso, que é uma coisa que eu venho tentando mostrar desde que eu escrevi sobre currículos anos atrás. Né? Essa falha na noção de pensamento crítico que a gente tem. Bom, aí... Só que a minha resposta, provavelmente, ela vai te frustrar, porque ela diz assim, tá, mas e a tal da doutrinação? Acontece ou não acontece? Não é isso? E aí eu pensei assim, eu digo assim, não, o problema... Eu não gosto da palavra doutrinação. Assim, não gosto de que ela seja usada, porque se você usar a palavra, é mais ou menos como diz o... Se você usar a palavra doutrinação, você está fazendo aquele jogo que o Lakoff tem um livro que é uma espécie de como ensinar os políticos a falar e como eles devem usar a linguagem. Então ele diz assim, você deve tentar criar um vocabulário tal, de modo tal que se as pessoas usarem aquele vocabulário, elas já estão presas no teu esquema. Então o título do livro dele é o seguinte, não pense em um elefante. Você acabou de pensar num elefante. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, se você usa doutrinação, você começa a entrar para um esquema. Então, eu tenho tentado, e fiz isso no Escola Partida, dizer o seguinte, não é que exista um ambiente de doutrinação nos cursos de pedagogia ou nos cursos de filosofia. O que há, sim, é uma certa atmosfera. Uhum. Há um certo clima, há um certo humor, um certo tipo de sintonia, uma certa tonalidade. Entende? E essa tonalidade, sim, é uma tonalidade que privilegia, né, certas vertentes que se autodenominam pensamento crítico para fazer isso. Não pense em um elefante. Pensamento crítico digamos, é quem tem essa marca, né, que vem da tradição, sei lá, de Marx e assim por diante. Mas, assim, sendo bastante prático, para os professores que estão assistindo a gente, ou para os pais, ou enfim, que querem pensar o que está acontecendo na escola. Perfeito. Pode ensinar política? Ou política partidária tem que fugir? Tem que sair? Não pode se falar disso? Ou política é uma coisa muito mais ampla do que política partidária? Que idade que se pode fazer isso? Por exemplo, tem uma história que o senhor conta no livro, que eu acho bem interessante retomar aqui, que é uma eleição que teve, uma eleição, né? Em sala de aula, com crianças de 8 anos. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho essa história e também dissesse, então, ok, eu sou professora, está acontecendo uma eleição, está super acirrada, eu passo batido por isso, eu devo proteger as crianças, isso não deve ser tratado, eu devo, de que forma? Bom, agora que tu já falou da história, eu tenho que mais ou menos contá-la, né? Aconteceu o seguinte, de fato, foi na eleição presidencial passada, esse fato aconteceu numa cidade do Rio Grande do Sul, numa escola do Rio Grande do Sul. Eu não revelo onde é, para proteger exatamente a escola, né, a professora e o professor, na qual, no auge da eleição, a professora resolveu fazer uma eleição simulada e ela propôs que os alunos votassem entre 2 candidatos. Ela só deu o nome do Bolsonaro e do Ciro, né? E que as crianças tinham que votar para presidente. Então elas votaram, só 4 votaram no Ciro, Bolsonaro ganhou longe. E aí, pela cara das crianças que fizeram, né, e pelo que foi acontecendo na sequência, foi em escala, assim, não é? Todos os colegas ficaram sabendo quem eram os eleitores do Ciro Gomes naquela sala de aula. Então, eu diria assim, eu vou radicalizar um pouquinho agora, com finalidades, né, didáticas, né? Vai ser um pouco radical o que eu vou dizer, mas acho que nesse ponto deve funcionar legal. Um professor de ensino fundamental, tá bem, final do médio nós vamos discutir um pouco certas nuances da didática, né? Mas um professor de ensino fundamental, ele não pode falar sobre as notícias do jornal,
a menos que seja o coronavírus. Uhum. O coronavírus não tem política, quer dizer, tem política no meio, mas não é o essencial. Não é um fato brutal que atinge, né, todos os países e tal. Foi engraçado que no processo de editoração do livro, vou contar outro bastidor aqui, no processo de editoração do livro, eu tentei explicar isso usando uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que diz, é um conselho que ele dá aos poetas: não faça versos sobre acontecimentos. Né? E aí, quando a primeira pessoa que corrigiu o livro, ela leu assim, e ela estava um pouco distraída, eventualmente ela assim, aqui versos, como assim versos? Não faça versões sobre acontecimentos. O que é isso? Não entendo essa frase e tal, né? Bom, mas o conselho do poeta é o conselho da didática. Todo assunto que for muito do imediato, do dia a dia, do acontecimento, ele tem que ter um tratamento didático muito, muito sério, porque é muito fácil que escape do controle do professor. Os exemplos que eu dei no livro foram sempre nessa direção. E sim, então eu vou dizer assim, já que tu usou a expressão, eu vou pegar para mim, mas eu insisto que é um pouquinho uma brincadeira radical que eu estou fazendo. Sim, tem que passar batido por certas coisas. Em primeiro lugar, para que um professor fale de alguma coisa, ou aquilo, como é que eu vou dizer? Uma sala de aula é como se fosse, para usar uma metáfora de agora, é como se fosse um laboratório de patologia, como se fosse uma sala de cirurgia. Tudo tem que estar previsto, não se improvisa. A gente só improvisa quando tudo dá errado. Então, quando eu preparo, né, o semestre didático, eu tenho que estar tudo previsto, eu não posso ficar enfiando coisas que só porque apareceu no jornal tal coisa eu vou falar disso na sala de aula. Os alunos têm que ter a consciência de que eles ali estão protegidos da brutalidade do dia a dia. O dia a dia é brutal, o dia a dia é terrível. E já tem coisas terríveis demais na vida de uma criança para que outras aconteçam. Por exemplo, para não ficar o assunto assim solto, sei lá, morre um colega. Morre alguém da sala ao lado. Se isso não for ritualizado na sala de aula, se não houver um ritual sobre isso, essa morte vai ser como se fosse uma cobra cascavel rastejando na sala de aula. Ninguém vai ficar tranquilo na sala de aula. É preciso falar daquilo. Você tem que abordar esse assunto. Agora, quando um político faz uma declaração infeliz, terrível e medonha na véspera, e isso sai com uma manchete de jornal, não se fala disso. Isso é um assunto que vai ser temperado, né, pelas semanas, pelo tempo. Você não fica pegando as coisas do cotidiano e jogando para dentro da sala de aula. Trabalhar. Sem uma justificativa didática brutal. Entende? E isso foi esse tipo de facilidade com que nós começamos a enfiar o cotidiano para a sala de aula é que começou a fazer com que a escola perdesse um pouco da sua mística, né? Porque virou um negócio assim, cada um conversa sobre o que bem entende, a hora que bem entende. E principalmente assim, olha, se eu sou um professor, sei lá, de física, matemática, entende? Para que eu fale de qualquer coisa que não seja física e matemática, ou isso tem uma excelente razão didática, ou tem que passar batido. Você não pode fazer isso. Entendi. Professor, eu tenho que pegar algumas questões que estão rolando aqui, porque senão os nossos ouvintes vão ficar bravos com a gente. Então, assim, depois a gente volta a isso, porque acho que tem bastante questão sobre a proteção. Eu acho que, se a gente tiver tempo, a gente explora isso mais. O Felipe Figueira, eu vou ler, acho que é mais... O professor Ronay Rocha comenta no livro Escola Partida sobre pessoas que escrevem acerca da escola em terceira pessoa. E ele quer saber se o senhor pensou isso, foi assim em algum momento, e qual o problema desse tipo de abordagem? Uau! Belíssima questão, eu falaria meia hora sobre isso, porque quando eu penso assim, o que eu disse de original no Escola Partida, eu acho que essa distinção entre primeira e terceira pessoa é uma das coisas mais importantes, talvez, que tenha no livro ali. A ideia é a seguinte, para explicar para os demais ouvintes. Por favor.
eu uso essa distinção para fazer uma espécie de crítica ao que aconteceu com a história da pedagogia brasileira a partir dos anos 80. A partir dos anos 80, a gente incorporou, trouxe para dentro do curso de formação de professores toda uma literatura de crítica à escola enquanto um instrumento de dominação, de doutrinação ideológica e assim por diante. Essa descrição, ela é uma descrição feita pela sociologia, e então ela fala da escola em terceira pessoa, essa é a ideia. Né? A escola é uma instituição assim, que domina, que reproduz, etc, etc, etc. Ela fala em terceira pessoa. Esse é um discurso do sociólogo e tem pleno direito. Não há nenhum problema. Você tem que fazer, tem que tratar e discutir a escola como uma instituição. Né? Ela é uma instituição social. Ocorre que quando esse discurso cai dentro da sala de aula, da formação de professores, a gente pode, e de fato aconteceu, a gente esqueceu, que o professor ele entra na sala de aula e vai se relacionar com alguém em primeira pessoa. É uma criança que está ali, entende? E então, aí você muda a chave, né? Você tá numa relação de primeira pessoa, de primeiras pessoas. E você não é assim, não, agora é você e um ser humano, né? Frente a frente, no esforço dele de sair do seu ambiente familiar e crescer e tal, e tal, e tal. Então, o que acontece é que o aluno ficou, eu vou usar aqui um conceito do Gregory Bateson, que eu não usei no Escola Partida, mas que foi uma espécie de chave, talvez eu devesse. Eu não queria fazer um livro assim muito, né, muito erudito e tal, e isso não estava maduro assim, tão maduro para mim naquele momento da escrita. É você dar aquilo que os psicólogos chamam de dupla ligação, ou duplo nó. Tipo assim, para explicar de uma forma muito simples, bate e assopra. Está muito na moda isso. Né? Você bate, fala, mas depois você, né, faz um carinho. E aí você cria uma esquizofrenia na sociedade, no aluno, nas pessoas, com a técnica do bate e assopra. O professor, ele recebe uma formação em que ele fica falando da escola como uma instituição malvada, que faz dominação, doutrinação, não sei o que, não sei o que. Quando ele chega na sala de aula, ele se dá conta que ele está ali como um ser humano, em primeira pessoa, diante de alguém que está ali tendo a grande chance da vida dele, né? Da vida dessa criança, de crescer, de se informar. E aí surge uma espécie de situação profissional quase esquizofrênica. E eu, assim, não estou seguro de dizer isso, mas não tem nenhum livro, isso não tem em nenhum livro aqui no Brasil. Ninguém nunca discutiu esse tipo de coisa, entende? Como um fator, digamos assim, de problematização para a formação do professor. Não é? E então foi isso que chamou a atenção do Felipe, e obrigado pela questão. Temos também uma questão do Rubens Baldini Neto, que sobre, claro, iria surgir Paulo Freire, né? Vamos lá. Ele fala algumas coisas sobre Quando Ninguém Educa, né? Que é o seu primeiro livro pela Contexto, e ele pede que o senhor comente o fato de que grande parte dos defensores da escola sem partido, eles não debatem as ideias de Paulo Freire, mas é uma imagem difusa que a figura dele ganhou nos últimos anos. Uhum. Como a filosofia, então, pode estimular o pensamento crítico. Bom, enfim, são duas questões aí, né? Isso. Não, de fato, mas eu diria assim que não são apenas os defensores de escola sem partido que atacam essa imagem difusa do Paulo Freire. A própria defesa do Paulo Freire é muito frágil, né? Porque os grandes defensores do Paulo Freire também expõem de uma forma muito esquemática o pensamento dele. Paulo Freire, para mim, tem sido motivo assim, de interesse contínuo. Eu cheguei a pensar em fazer, depois do Quando Ninguém Educa, confesso que eu cheguei a pensar um livro inteiramente sobre Paulo Freire, sobre essas questões. Aqui tem outro bastidor, a primeira versão do Escola Partida, assim, quando eu tive o primeiro borrão, né, tinha umas 30 páginas sobre Paulo Freire. Né? E aí o conselho editorial familiar aqui disse assim, não, para um pouquinho, larga um pouquinho essa história de Paulo Freire, que tu vai ficar muito queimado. Porque a minha posição é muito complicada, né? Eu, digamos assim, eu vou dizer um negócio meio... Eu não tenho nada contra o Paulo Freire.
Entende? Assim, Paulo Freire foi um intelectual brasileiro, um intelectual importante dos anos 50, dos anos 60. Enfim, teve a vida que teve, escreveu os livros que escreveu e tal. Mas é que depois se montou uma espécie de forma de leitura e de aproveitamento de Paulo Freire que não passa, não resiste à crítica. Entende? Porque as pessoas, em primeiro lugar, falam da pedagogia do oprimido sem tê-la lido. Entende? A Pedagogia do Oprimido é um livro que tem que ter chaves de leitura, assim, muito complicadas, porque ele é totalmente datado, ele é anos 70, assim, anos 60, 70, assim, mas assim, de uma maneira brutal, e a pessoa pega e começa a ler, assim, como se fosse um livro mais ou menos atual e tal, e não é. Entende? E depois se criou, pela esquerda, também se criou essa forma difusa, assim, essa imagem difusa, ao ponto de surgir o episódio que eu conto, um pouco constrangidamente. Eu fiquei um pouco constrangido em escrever isso na Escola Partida, mas eu tive que dizer certas coisas, a gente tem que tentar dizer aos pouquinhos para as pessoas meio que se darem por conta. Né? Então, eu fiz uma frase na Escola Partida que pode custar a minha cabeça. Pode derrubar o livro e derrubar a minha cabeça, porque ela é assim, olha só, Lúcia, olha o que eu fiz. Eu confesso que ali eu fui meio moleque, assim, mas sabe, tem um momento em que você diz assim, eu vou perder o amigo, mas eu não vou perder a frase. Mas mantenha a cabeça, por favor. Oi? Mantenha a cabeça, por favor. Então, foi o seguinte, o site do MEC, eu não conferi agora, mas sempre manteve, na descrição que fazem da patronagem, que Paulo Freire é o patrono da escola brasileira, sempre manteve uma frase que é repetida em quase todas as biografias dele. Quase todas. Só tem uma, que é essa última do Haddad, que ele não entra nessa, ele foi esperto, assim, ele não entrou nisso. Mas todo mundo repete isso, que é a ideia de que o primeiro curso de alfabetização que ele deu em Angicos, naquele curso, 300 cortadores de cana foram alfabetizados num curso de 40 horas e tal. A frase que custa a minha cabeça é a seguinte: em Angicos não se plantava cana. Na época foram feitos levantamentos e estudos de época sobre quem eram os alunos, qual era a extração deles, qual era a origem. E havia sim alguns agricultores, mas não eram 300 cortadores de cana. Então, como é que nós permitimos que tinham meninos, meninas, mulheres, velhos, novos, tinha todo tipo de gente lá. E não foram 300. Por que um site oficial, entende, mantém isso? Por que as biografias repetem isso, entende? Qual é o interesse de promover uma figura à custa de afirmações que ninguém pesquisou, não foram pesquisar, não foram ler um pouquinho? Mas quer dizer, então fala-se muito e lê-se pouco. E lê-se pouco, tanto quem ataca quanto quem defende. Exatamente. Não, e tem outros fenômenos, assim, a interpretação da obra do Paulo Freire é um negócio difícil, complicado, porque tem coisas que ninguém nunca pesquisou até agora, não está claro. Por exemplo, o exemplo assim, é super estatístico e fácil do sujeito entender. O primeiro livro dele, que é de 59, ele usa a palavra democracia, sei lá, 299 vezes, eu contei. À mão, porque o livro não tem versão Kindle, versão digital. No segundo livro, ele usa 99 vezes. Quando ele publica Pedagogia do Oprimido, a palavra desaparece. Não há, ele não fala em democracia. A palavra escola ocorre 5 vezes na Pedagogia do Oprimido. Ele não fala. Paulo Freire nunca pensou sobre a escola normal. O Paulo Freire, que vai até a Pedagogia do Oprimido. Então a gente agora reprojeta, quando tu vai ler Paulo Freire, reprojeta coisas que não eram o universo de referência de época dele. Entende? Mas para mim, eu digo essas coisas, acho que eu estou me mantendo assim bem calmo, né? Controlado. Eu digo essas coisas sem muito ânimo, entende? Porque o trabalho, acho que da escrita, o trabalho da leitura, tem que ser um trabalho assim, vamos lá, vamos ver o que os livros dizem, né? Então, é uma coisa, é uma tarefa a ser feita, compreender melhor Paulo Freire no Brasil. Eu quero voltar às perguntas feitas, tem 2 aqui na fila, mas antes eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre escola, uma instituição, enfim, essencial para a democracia, mas ela vem sendo bastante atacada.
O senhor podia falar um pouquinho desses ataques? Bom, eles são muitos, né? Tem um tipo de ataque que vem, que é muito conjuntural, né? Que é muito conjuntural, muito imediato, que é essa coisa e está ligada com essa ideia de que há uma atmosfera meio esquerdizante, né? Então tem um ataque que vai dar lá na defesa do homeschooling e tal, e tal, e tal. Esse ataque faz algum sentido, por quê? Porque, especialmente quando a gente pensa em disciplinas como história, sociologia, filosofia e assim por diante, na minha avaliação, você corre realmente mais riscos, é mais fácil. Elas são disciplinas assim muito porosas, né? Tem poros assim pelas quais o mundo da vida, os valores, as ideias entram com muita facilidade. Essa é a razão pela qual a didática de sociologia, história, filosofia, assim por diante, é muito mais rigorosamente difícil do que a didática de outras disciplinas, onde você tem uma espécie de distância. Não é que seja mais difícil, tem características, né? São características. Por exemplo, matemática e física. Não tem uma física comunista e uma física capitalista, né? Agora, você pode dizer que existe sim uma sociologia progressista e uma sociologia conservadora, digamos, né, em termos, né, em tese. Então tem um ataque que vem, que surge sobre a escola, do qual a escola sem partido é um sintoma, que é um pouco ligado a isso, né? E tem outro ataque que é mais difícil de compreender, mas foi um dos meus alvos principais no livro, que é o seguinte: a gente tem que lembrar que a expansão do sistema de ensino público ele é muito recente no Brasil, né? Até o ensino médio obrigatório tem 11 anos no Brasil. Faz 11 anos que o ensino médio passou a ser obrigatório. Quer dizer, uau! Entende? Até 1971 tinha exame de admissão. A gente não podia seguir, era proibido seguir se você não passasse no exame. Então, quando começa essa brutal expansão do sistema para atender uma demanda, né, que era fundamental que fosse atendida, você tem um problema de qualidade. Você tem como vai manter qualidade? E então começa a surgir uma queixa de que os métodos novos que estavam sendo criados para atender, né, essa escola em expansão eram métodos enfim, com problemas. Então isso acontece, em primeiro lugar, no campo da alfabetização. Na verdade, na alfabetização, o assunto é muito mais antigo, né? É uma briga que vem de muito antes, que só agora no Brasil está começando a ter um pouquinho de presença, mas ainda não está muito claro essa oposição entre métodos fônicos, né, métodos globais. Ela só está ganhando um pouquinho de publicidade assim agora, porque antes era uma coisa mais surda e mais dos especialistas e tal, agora está aparecendo. Mas a expansão do ensino, ela gerou problemas assim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, meio de velho, né? Eu estou com 69 anos, então eu lembro de coisas que são mais velhas. Mas teve um momento em que os pais se horrorizaram com o ensino da matemática a partir de teoria dos conjuntos. Né? Aquilo foi uma crise, assim, porque eles não conseguiam mais ajudar os filhos. Ou então, quando os métodos de alfabetização começaram a surgir, assim, inspirados um pouco em métodos um pouco mais globalizantes. Eles ficavam também assim, o que está acontecendo com a escola? Que eu não consigo mais agora ajudar meus filhos, vem com essas coisas diferentes e tal. Então, eu tendo, assim, talvez pela minha idade, a pensar que são muito, assim, dores de parto, entende? O desafio que o Brasil tem, que o Brasil vem cumprindo, de expandir o sistema com qualidade, mantendo aquela qualidade que era de poucos, de uma escola pública relativamente de poucos, né? Esse desafio é muito difícil de ser cumprido. Mas ainda não deu tempo, porque a expansão, a grande expansão já ocorreu Exatamente. Nós tivemos há 11 anos a obrigatoriedade, né? Mas a grande expansão já nós conseguimos cumprir a agenda da expansão, digamos assim, numérica, só que agora nós temos a agenda da expansão da qualidade. E isso é muito difícil. Aliás, a menos que tenha alguma pergunta muito urgente, tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é a seguinte:
assim que eu terminei de escrever o livro, eu comecei a pensar assim, para um pouquinho, me faltou uma coisa, eu vou fazer uma confissão de que faltou um negócio no livro. Oh, podemos publicar outros. Vamos fazer outro. Eu pensei, faltou uma coisa aí. Eu prestei toda essa atenção assim, no surgimento do Escola Sem Partido em 2003. Mas pera um pouquinho. O que mais estava acontecendo naquele momento? Naquele período de 2000, 2003, 2005, 2006. E aí eu comecei a fazer uma lista de todos os movimentos que começaram a surgir no Brasil de iniciativa privada em prol da qualidade da educação. Aquilo que o Renato Giannini Ribeiro chama os novos players, né? Como o Todos pela Educação, o Instituto Alfabeto do João Batista. Quer dizer, esses movimentos que se apresentaram na sociedade como dizendo assim, ei, eu não sou escola pública, não sou sistema público, mas eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa pela educação no Brasil, pela qualidade da educação no Brasil. E isso tudo, se você começa a fazer essa lista, é impressionante. Tudo isso começa a surgir no início do século XX como uma resposta que a sociedade vai dando, né, para dizer assim, ei, o sistema está expandindo, né, está crescendo, mas nós estamos falhando na qualidade. E aí dá tem esse paralelo que é super interessante a gente perceber. Certo. Bom, eu vou voltar aqui às perguntas. Tem de diversas áreas, então eu vou começar pela ordem que elas foram feitas mesmo, né? Aquela nossa discussão inicial, nossa conversa lá atrás, sobre o que se pode fazer na escola, o que se pode falar na escola, na verdade, né? Em relação ao que está acontecendo, ao cotidiano e tal. A Ângela Turrim, lá da Espanha, pergunta: e o movimento ambiental movido pelos adolescentes, motivando as greves nas sextas-feiras em prol de políticas ambientais? Se elas, enfim, afinal, surgiram de dentro da escola e é uma coisa premente que está acontecendo no cotidiano, etc. Né? Então, ela pergunta o que o senhor tem a dizer sobre isso. Obrigado pela pergunta, é maravilhosa, porque exatamente permite lembrar o seguinte, a gente tem que sempre, quando discute esses assuntos, escola e didática, né, a gente tem que sempre, quando vai chegando assim coisa mais detalhada, a gente tem que saber assim, nós estamos falando de que nível mesmo? Nível fundamental ou nível médio? Você está falando, quando a gente entra no nível médio, você está falando de adolescentes, você tem um outro tipo de sede de compreensão e participação, né, muito mais intensa, você já tem um grau de permissão de acesso aos níveis de informação muito mais alto do que você concede para as crianças. Então começa a surgir aquele elemento que os sociólogos chamam de reflexividade, o adolescente começa a ter uma vida própria e uma autonomia muito maior. E então, nesse momento, nessas disciplinas e em todas elas, a forma da escola trabalhar realmente tem que estar à altura disso. Né? Aí aquela regra que dizia assim, olha, aí você já pode falar sobre o que estava no jornal, digamos assim, no semestre passado. Vamos discutir o semestre passado, saíram essas notícias, elas têm uma certa estabilidade, né? Porque o que acontece é que a própria imprensa hoje é uma espécie de palco de guerras culturais, de guerras de informação e tal. Então você tem que dar uma espécie de rescaldo para isso, né? Mas sim, há uma diferença muito grande. E essa regra que eu disse assim, tem que passar batido, né? Então agora eu tenho que fazer uma reformulação nela. Ela se aplica com intensidades diferentes, com graus diferentes, conforme você vai subindo, né, na escala de formação escolar, desde o ensino, desde a escola infantil até o nível superior. Né? Claro, a gente está falando de crianças de 4 a 18 anos, né? Exatamente. Jovens. Então não dá. Isso que me irrita muito na discussão sobre educação no Brasil, às vezes, quando você vê que a pessoa começa a falar de educação assim, tipo, mistura tudo. Entende? Não distingue níveis, não distingue problemas, aí já pode dar confusão, né? Olha, eu vou, na verdade, essa pergunta eu acho que o senhor já tratou, mas se quiser reforçar um pouquinho, Alexandre Dias Tedesco
ela pergunta aqui, quais são os limites da ingerência familiar na opção por um tipo ou outro de instrução? De certa forma, lá no início, a gente conversou um pouquinho, né, sobre isso, mas eu não sei se o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa à questão. Obrigado, Alexandra. Isso é um mundo, né? Um mundo porque a ideia que a gente parte, assim, que o partido, né, que serviu de moldura para escrever o Escola Partida, é de que você tem uma linha de separação entre família e escola, uma linha que é tênue, uma linha que tem espirais, que se cruzam, que se voltam, mas que existe. Porque a escola ela vai permitir uma vivência social ampliada, rica, né, combinada. Eu dei um exemplo no livro que foi a coisa da religião. Não é? O cuidado que eu tenho que ter se eu sou um professor de uma área de humanidades, quando eu falo sobre a dimensão religiosa. Porque, veja bem, é muito provável que numa classe de 30 alunos, 30 crianças de 7, 8, 9, 10 anos, você tenha 20 que sejam de uma confissão, né, da tradição cristã, que você tenha alguém que não é da tradição cristã, que é de uma outra tradição, e que você tenha, pelo menos agora com essa presença da China no mundo, né, e você tenha lá um chinesinho, uma chinesinha. E vamos supor que esse chinesinho, essa chinesinha vivendo aqui no Brasil, a família dele seja taoísta, ou seja, budista. Ora, o taoísmo e o budismo não tem essa figura de um Deus transcendente. Então eu jamais posso vincular a ideia de que para que uma pessoa seja moralmente boa, ela tem que ter uma religiosidade que no centro dessa religiosidade está um Deus transcendente e cristão como o nosso. Então daí vem esse problema de como é que você trabalha esses conteúdos morais sem que eles sejam dependentes de valores religiosos. Esse talvez é o grande desafio. Então, assim, eu penso que tem uma espécie assim de limite, mas esse limite é muito mais a compreensão por parte da família de que, ao colocar a criança na escola pública, ela está expondo, né, o seu filho às riquezas, mas também aos perigos, né, os perigos do mundo, que é a sua complexidade. No livro, eu me socorri muito do Max Weber, né, para mostrar que, sem nenhum tipo de doutrinação, a gente enriquece a vida da criança simplesmente contando fatos, como esse que eu acabei de contar. Eu queria também falar da questão do Cláudio Rescher do Nascimento. Ele foi seu aluno, ele disse que ainda não teve oportunidade de ler o Escola Partida, mas que fará. Mas em relação ao Quando Ninguém Educa, ele tem uma questão relativa ao Quando Ninguém Educa, não, o seu primeiro livro, pela Contexto. A ideia do sentimento de obra reconhece que os estudantes têm subjetividades, porém o senhor não desenvolve esse tema. Ele pede para como que, então, é possível equacionar tais sentimentos no âmbito do currículo sem retomar a dimensão política e social da escola que o senhor aborda. Uau, Cláudio, está me colocando na saia justa aqui. Tem que ser uma saia justa rápida, porque ainda tem várias questões. Não, muito rápido. Não, é muito rápido. De fato, eu só tenho que fazer o seguinte, eu tenho que admitir, eu não desenvolvi o conceito, eu apresentei, eu acho que ele tem um potencial, não é? E ele não foi desenvolvido, e que a única solução é aquela que eu apresento na Escola Partida. Nós temos que aprofundar a pesquisa em didática da filosofia, didática da história e tal, para resolver exatamente essa questão que ele está colocando. A gente só vai saber isso pesquisando e fazendo mesmo. Olha aí, mais espaço para mais pesquisa, mais livros. O Vitor Costa, ele manda saudações. Saudações, Vitor. O Vitor é o autor da primeira resenha do livro. Opa! O livro já está com 5, 6 resenhas. Tem o Vitor, tem o professor Renato Janine Ribeiro, me deu a honra de fazer um belíssimo comentário na linha de tempo dele do Facebook. O professor Aguinaldo Severino, Santa Maria, a Bruna Frascola, o Fernando
funcione. E tem mais umas 2 no forno aí que eu não vou revelar para não... Isso aí, vamos esperar elas saírem, a gente divulga. O Rubens Baldini Neto volta para comentar a questão da matemática, olha aí. Ele diz, na verdade, se pensarmos historicamente, as linhas de pensamento, tanto da física quanto da matemática teórica, houve caminhos vetados na política da Guerra Fria. Pensemos nos físicos soviéticos, como Lev Landau, e sua trajetória de não reconhecimento no Estado estadunidense. Uhum. Quer dizer, aqui, olha, o André Serentini, ele faz 3 perguntas, mas vamos, infelizmente, Andrei, não temos tempo para as 3, mas vamos à última. Ele fala assim, o senhor, qual país o senhor cita como exemplo de prática pedagógica ao ponto de gerar inveja ao Brasil? Tá bom, primeiro a questão da matemática, né? Matemática, quando eu fiz aquele tipo de comentário, eu estava pensando assim, na crise que a matemática teve, quando ela ficou um pouco indecisa sobre o quanto ela deveria investir, por exemplo, em heteromatemática. Né? Ou seja, eu estava pensando no ensino de matemática no nível fundamental mesmo, né? Coisas muito básicas do começo assim, da matemática. Acho que ele estava comentando a questão da ideologia, né? Isso, exatamente. Era esse o nível que eu estava me referindo. E sim, as aplicações, os usos, perfeito. Toda a razão de acontecerem coisas assim. Em todas as áreas. Algumas mais desastrosas, a biologia, Elisenko, assim por diante. Olha, Andrei, querido Andrei, grande abraço. Andrei, não tem como, né? Não tem nenhum país como o Brasil. Não tem nenhum país como o Brasil. Em todos os sentidos. Né? Olha lá, vamos fazer uma coisa aqui, vamos combinar um negócio? Não há um único país na América Latina que tenha uma rede de ensino universitária com a qualidade que temos no Brasil. Nenhum. Não tem nenhum país da América Latina que tenha a qualidade, digamos assim, do plano de carreira que você tem já nas universidades. E não tem nenhum país na América Latina que me pareça estar investindo com tanta energia em fazer essa transformação de um atendimento de quantidade para um atendimento em qualidade. Os nossos desafios são brutais, né? E então, quando as pessoas falam assim, inveja da Finlândia, inveja da... Por exemplo, quando eu estava escrevendo o livro, eu comecei a dizer assim, para um pouquinho, será que esse negócio de escola sem partido é só no Brasil? Será que não tem escola sem partido nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França? E eu fiquei chocado com a minha falta de cuidado, né? Porque sim, há uma literatura de crítica à escola e crítica dessa atmosfera, digamos assim, enviesadora, muito forte na França, muito forte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso é um material inédito que eu estou preparando, a coisa vem do final do século XIX. Final do século XIX tem polêmicas sobre a alfabetização que, em certo sentido, estão durando até hoje. Abriram um século de debates que diz respeito a exatamente isso. Poxa vida, agora que a gente decidiu expandir o ensino fundamental, universalizá-lo para todas as pessoas, como é que a gente faz isso com qualidade e que métodos dão certo? Então, Andrei, quando se pensa assim nesses países, por exemplo, a gente pensa, às vezes eu penso no Uruguai, né? Poxa vida, quem passeia em Montevidéu vê aquelas crianças assim, né? Todas de tapapó branco, assim, aquela coisa linda, indo para escolas, o cuidado, o carinho que eles têm com as escolas na Argentina, por exemplo, os prédios, aquela solidez que nós tivemos em algum momento no Brasil, aqueles gigantescos prédios sólidos, São Paulo tem muito disso e tal, mas isso foi uma época. Isso foi uma época e nós entramos nos anos 60, quando Paulo Freire, por exemplo, começou a se interessar por educação, no final dos anos 1950, o Arraes ganha a eleição, né, prefeito de Recife, né, e aí convida o Germano
o Germano Alves, para criar um plano de criação de escolas públicas, porque não havia escola pública fundamental no Recife. Havia escolas fundamentais pagas, né, para a classe média. Então, isso é 1960. O Brasil não tinha escola para todas as classes. Então, é muito difícil a gente... No livro, o senhor diz que nos anos 50, metade da população ainda era analfabeta. Né? Hoje, esse índice Hoje é 7%, né? 7%. Eu, assim, eu não consigo... Eu tenho a mesma tentação do Andrei. Eu entendo a pergunta dele, porque eu fico pensando assim, poxa vida, a gente podia descobrir um país que deu certo e tentar copiar. Todo mundo quer ser a Finlândia, né? Todo mundo quer ser Finlândia. Né? Não há como. É trabalho para gente, para nossa geração, para essa geração que está vindo aí. Uma pergunta interessante do Francisco Gonçalves é justamente, a gente está falando de diferenças de países, mas ele fala das diferenças regionais e locais, porque também o Brasil... Claro, perfeito, exatamente. Então, eu vou falar todas as últimas perguntas aqui e queria que o senhor já fechasse, que a gente já passou de 1 hora e, na verdade, a ideia era fazer uma live com meia hora, 40 minutos, as coisas muito boas, a gente foi se estendendo aqui. Então, primeiro essa pergunta aí sobre a questão dos regionais. O Arcelino, bom, a questão do Paulo Freire, acho que já foi passada, o professor já falou sobre isso. A questão da Camila é um pouquinho ampla, acho que a gente não vai conseguir falar. Então, e a Marise Cola mandou um abraço. Oi, Marise. Acho que é mais essa questão sobre o regional, e se o senhor puder fazer um fechamento. Perfeito. Lembrando que o Escola Partida foi lançado esse ano, logo em seguida a gente entrou na quarentena, então ele está aí circulando, enfim, começando a circular, a ganhar bastante repercussão e atualidade, porque estamos vivendo, como o professor falou no início, essa questão de ver o ensino remoto, ver a falta que a escola faz na vida da gente, de todos nós, escola pública, escola particular, enfim. Então, queria dar a palavra final aí para o senhor. Ok. Quando tu fala em diferenças regionais, né, no Brasil, né? Sim, locais regionais no país, dentro do país. Esse é um dos maiores desafios que tem. Antes de vir para cá, eu estive numa pequena cidade aqui, na fronteira sul do Brasil, e aí conversando com uma parente minha, ela, que é professora, né, ela me contou, pois eu esse ano estou com uma turma nova, eu tenho alunos de 1ª série, 2ª série, 3ª série na mesma sala. E aí ela me mostrou um aplicativo que ela usa para fazer a chamada, para lançar as notas e tal. Eu fui olhar e tal, falei, puxa vida, legal, é uma cidade super do interior, é Lavras do Sul, e o professor conta com um instrumento muito poderoso, assim, né, para fazer toda uma série de controles. Aí eu perguntei o seguinte, tá, e qual é o intervalo em que vocês fazem a avaliação dos alunos e mandam para o sistema? Sim, não, é bimestral, são avaliações bimestrais. E aí eu pensei assim, olha só, como falta pouco para a gente ter um sistema muito mais eficiente. Se nós tivéssemos um sistema de ensino, que hoje você tem aplicativos no smartphone, como ela tem lá no interior do Brasil, no interior, né, em que você pode lançar a avaliação diretamente nele, se você encurtar o período de avaliação e fizer avaliações, digamos assim, de preferência quinzenais, de preferência, ou então, no mínimo, mensal, você tem como mês a mês identificar problemas, né, que estão surgindo. E jogar, sei lá, brigadas de apoio a esse professor. Eu digo isso porque, apesar das brutais diferenças regionais no Brasil, o que eu encontro por parte do professorado com quem eu converso é uma vontade de dar certo, é uma vontade de fazer acontecer, entende, a educação brasileira. Eu escrevi esses 2 livros
porque eu acho que a escola tem uma espécie de mística. E essa mística meio que foi perdida. E foi por isso que eu escolhi, para a epígrafe do livro, a frase da Cecília Meirelles, né? Que a escola tem que ser o território mais neutro do mundo, porque o coração das crianças é sempre grande demais para caber numa pátria só. Olha só, uma frase de 1932. Ela não diz que a escola é um território neutro. Antes que me jogue um monte de pedras, está terminando a live. Ela não diz que a escola é neutra. Ela diz que a escola tem que se esforçar para ser neutra, assim como nós cobramos dos juízes. Ninguém diz que o juiz é neutro. Nós dizemos que eles devem lutar para ser neutros. E a escola precisa fazer isso, né? Porque dessa forma é que ela recupera essa espécie de mística. E hoje, com o apoio dessa parafernália que nós temos de instrumentos e de uma nova atitude em relação à escola, eu acho que a gente é capaz de, sabe, ter um avanço bem legal e em poucos anos está vendo uma situação de outra maneira. Obrigado, Luciana. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. E vamos esperar, então, as próximas lives. A próxima vai ser na quinta-feira, às 4 horas, sempre às 4 horas. Então, nossos cafés com texto sempre às 4 horas, terças e quintas. Esperamos vocês lá. Adeus, professor. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.